vendendo pipoca? Ou tem que ser entregador do Do iFood? iFood. Então, a gente fala para as crianças uma mentira. Estuda que você vai vencer na vida. O que é vencer na vida? Júlio, vou falar assim muito francamente com Pra você. gente acelerar. Isso, ontem a gente esteve com o Cobori e ele passou por uma dificuldade muito grande, ficou Quem? por depressão com o Zé Cobori. José Ah. Cobori. E ele ficou em depressão e ontem ele explicou muito bem explicado a parte dele da história, triste da vida dele. Você teve uma grande complicação, não sei se você quer falar sobre isso, se não quiser também tudo bem, mas eu acho importante você mostrar o seu lado da história, que eu acho que muita gente viu, mas eu pessoalmente não vi o seu lado da história explicado por você mesmo. Se você quiser falar sobre o vídeo que apareceu da criança e tudo mais, e explicar Até para todo porque mundo. muita gente está no chat agradecendo a gente ter convidado o senhor, que a gente está aqui hoje desmentindo várias fake Sim. news que criaram com o senhor. Então, nessa questão desse vídeo, a primeira questão, não existe interlocutor. Isso passou pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, passou pela Justiça. Uhum. Porque é uma montagem, é um deepfake. Não há o interlocutor. E isso está eu lembrei aquela questão do deepfake, porque o servidor é no Uruguai. Foi o que eu imaginei. Eu passei pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pela Igreja, por perícias. Aí tem uma perícia viciada, que é a perícia da Hickman, como é o primeiro nome da Hickman? Da Ana Rico. Da Ana Hickman, mostrando os erros do perito. Uhum. Porque aí a gente coloca que não existe neutralidade. Até esses dias um que está lá do lado da igreja falou para mim, você paga o perito? Eu falei, não, se eu pagar o perito, ele vai responder o que eu quero. Eu não vou pagar o perito para ele ser contra mim. Eu vou pagar o perito para ele ser a meu favor. Então, a arquidiocese contratou o perito, Uhum. assim como os deputados que queriam me acusar e os vereadores contrataram os seus peritos, a revista Fórum contratou outros peritos. E o que há de comum em todos os peritos? Não há a pessoa de interlocução. Diz, ele está falando com o menor. Não há esse menor. Porque ele teria aparecido. Olha aqui o menino, olha aqui a mãe dele, vai pedir uma indenização, olha aqui o pai dele. Não tem, ninguém sabe quem é esse interlocutor, porque ele não existe. O caso foi extremamente esmiuçado. Foi, Tudo que Inclusive tinha pela foi igreja, buscado. né? Tudo foi inclusive buscado. pela igreja. igreja. Aham. Inclusive pela igreja. Que queria nada mais que a verdade. Então, a igreja tem uma comissão Sim. de peritos sobre isso. Uhum. E a igreja não vai me poupar. Nunca. Se eu for culpado, eles vão me sancionar. Uhum. Como o Ministério Público, porque eu sou tão poderoso que eu consegui convencer a polícia, consegui convencer o Ministério Público, consegui convencer a igreja, consegui convencer todo mundo. Então, se você pegar todas as pessoas que têm dúvidas nisso, podem procurar no Ministério Público as conclusões. Não há interlocução. Aquilo é uma fabricação. E a revista Piauí fez uma matéria muito grande sobre onde aquilo foi fabricado. E deu os nomes no gabinete de quem aquilo foi fabricado. E as pessoas deixaram aquele movimento e foram falar com o repórter da revista Piauí. Eu não sabia. E eles disseram para o repórter, você pega a matéria na revista Piauí, e a matéria conta aonde aquilo foi fabricado, quem fabricou, como é que foi feito. Tem uma reportagem, então, também sobre isso. Tem, na revista Piauí. Pontos, com significâncias, com achados. Sim, de quem fez, de como aquilo foi feito. Você vai processar essas pessoas, padre, esses deputados? Olha, algumas coisas estão sendo encaminhadas na investigação e na justiça. Para mim, o principal de tudo isso é ter a tranquilidade, porque uma coisa que você diz, você explica isso com tanta calma.
é você saber que você não se reconhece naquela história. Que você não faz parte daquela história. Que aquela história... Porque uma coisa é assim... Até eu fui num programa uma vez na Rede Vida e chamava... Prazer em conhecê-lo, qualquer coisa assim. E no final eles perguntavam para todos os convidados: quantas vezes você mentiu nessa entrevista? Nossa, eu não posso ir lá, não. Aí eu disse para eles: quantas vezes eu menti nessa entrevista, você que sabe. Porque quem mente, mente para que o outro acredite. Eu não vou mentir para você para você perceber que eu estou mentindo. Minha mãe até dizia uma coisa interessante. Minha mãe falava assim: eu não minto, não é por virtude, é por comodidade. Porque vocês têm sempre que lembrar a mentira que você contou. Porque de um lado ou do outro. Então, eu tenho tranquilo de que a minha vida foi vasculhada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público. Será que eu tenho tantos amigos em todos esses lugares e tenho tanta influência? Passou pela comissão, a comissão do Ministério Público, inclusive é uma comissão especializada que só da questão de abusos de crianças. Uhum. Eu esqueci até o nome dessa comissão, mas é uma comissão altamente especializada do Ministério Público. Pelo Judiciário. Se tudo isso aí fosse real e comprovado, como muitos dizem, aconteceu, tem isso, tem aquilo, por que eu não estou preso? Por que houve tanta condescendência da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, da Igreja? Porque não tem provas. Não, porque não tem. São fatos inconsistentes. São fatos que as pessoas repetem o que ouviram. Agora, esses processos, eles estão na justiça e eles podem ser acessados. Eu não tenho posse desses processos. Eles estão lá no Ministério Público. Mas são públicos, né? São públicos. Quem pediu o arquivamento por falta de consistência foi o Ministério Público. Uhum. Eu tenho controle sobre o Ministério Público de São Paulo? Nem um pouco. O quanto essa história te machucou ou te magoou? Olha, você imagine você ser despido no meio da rua e ser flagelado no meio da rua. Imaginou? Você sair aqui na rua e alguém arrancar toda a tua roupa e te deixar nu na rua e bater em você? Te falando coisas que você sabe que você não viveu? Então a gente precisa ter muita força, muita coragem, muita fé. Nesses momentos mais difíceis, foram os momentos que eu mais rezei. E eu não deixei de celebrar a missa, ter que estar diante do povo. Não interrompi em nenhum momento o atendimento à população de rua. Fabricam muitas coisas contra a gente. E hoje, com o advento de inteligência artificial, de deepfake, hoje você sabe, você viu há pouco tempo aquela entrevista do Fernando Haddad? Você vê que é o Fernando Haddad, você ouve a voz do Fernando Haddad e não é ele. Você sabe que hoje, com essa questão de cuidado com a internet, você pode receber um telefonema de um parente teu, do teu irmão, você vê que é teu irmão e ele fala para você: olha, deu um problema aqui, eu não tenho dinheiro para pagar, você podia passar o dinheiro para mim? Hoje os meios de comunicação estão pedindo para você ter uma senha que só vocês dois saibam. Sim. Existem vários golpes assim. Então, hoje, o que tem de gente que quer me incriminar, que quer atribuir a mim coisas, e você é indefeso, porque como é que você controla tudo isso? É uma tentativa não de assassinato real, que você já sofreu vários, mas um assassinato de reputação. E aí Seria uma né? técnica, é uma técnica. Quando eu quero discutir com você, ao invés de discutir o conteúdo do problema, eu te desqualifico.
Assassinato de reputação. O professor Augusto lembra muitas vezes um filósofo que tenha, como é que você sempre fala para mim, aquelas técnicas de... É o Schopenhauer? Como é isso? É que ele tem um livro que fala das 33 estratégias e como vencer um debate sem ter razão. E uma das estratégias é você desqualificar o oponente. Sim, sim, total. Então começa a falar da deficiência, da cor da pele, que ele é isso, aquilo outro, e tira o foco. Aí você não discute o tema. A materialidade fica em segundo ponto. Então, você vê, o Schopenhauer de quando em termos de data. Então, não é uma coisa nova. Até o Porta dos Fundos tem aquela cena, né, que é o Jesus que está falando. Eu gosto muito daquela cena com o Fábio Porchat. Gosto muito do Fábio Porchat. E aí eles começam a falar para Jesus, comunista, não sei o quê. Quer dizer, e Jesus fala, quem tiver uma túnica, quem tiver 2 túnicas. Eles, comunista. Tal. Então, é a técnica de você desqualificar a pessoa. E você não discute. Por que se eu tenho 2 túnicas, eu vou dividir com o que não tem? Vamos discutir a ética disso. Não, eu desqualifico a pessoa que propõe isso. Então, o que fazem muito comigo é isso, tentar me desqualificar. E as pessoas repetem, o Brasil é considerado um dos países do mundo que mais se acredita em fake news. E um dos que mais deve ter também, né? E que mais acredita. Então, a gente vive mercê de quê? Da fake news ou da graça de Deus? Eu, muitas vezes, me considero um sobrevivente. E, às vezes, eu falo para a psicóloga, minha amiga, que me acompanha e tudo. Eu ainda estou com um pouco de saúde mental. Eu ainda sei que 2 mais 2 são 4. E ela te fala que sim ou ela mente? Não, O senhor tá muito uma bem. coisa, sabe, que eu aprendi muito, eu até falei com ela outro dia, ela riu. Eu falei, tem coisas que você não conta nem para o psicoterapeuta. E aquela menininha do gato, a Jurema, um dia eu disse para ela, tem coisas que você fala para todos. Tem coisas que você fala só para quem você ama. E tem coisas que você não fala para ninguém, que são só tuas. E eu gosto muito da frase de Santa Edith Stein, quando faziam muitas perguntas sobre a vida dela, ela dizia, o meu segredo me pertence. Então, a gente não tem que invadir as pessoas. Você não pode dizer para a pessoa que você ama, você tem que falar tudo para mim. Eu tenho que saber tudo o que você pensa, tudo o que você sente. A gente está vivendo numa cultura que perdeu os limites. E falta de limite desumaniza. Mas eu achei bom poder falar tudo isso para você, porque eu não tenho medo de enfrentar nenhuma dessas discussões. Obrigado pela confiança. Assim, eu tive que enfrentar todas elas com muita dor, com muito sofrimento, com muita tristeza, flagelado, despido, desrespeitado. E muitas dessas coisas continuam repetindo, mas você não tem controle sobre elas. Aliás, acho que até para a gente, dando horário, vou terminar com a historinha de São Felipe Neri. Mas depois o senhor pode fazer uma oração também? Posso. São Felipe Neri, uma pessoa foi lá dizer, eu falo isso, falo aquilo outro. E São Felipe Neri disse, então a penitência que você vai ter, você vai subir na torre da igreja e depenar uma galinha. Só isso. Ele falou, faça isso e volte aqui. Aí ela subiu no alto da torre em Florença e depenou a galinha. Aí ela voltou e falou, pronto, já depenei. Ele falou, agora vai buscar todas as penas. Como é que vai fazer para buscar todas as penas? Então a gente tem que ser muito responsável. Eu aprendi muito com uma irmã. A gente tem que fazer justiça às irmãs, às religiosas. Uma irmã que chamava Madre Valentina.
que era da escola Montessori. Aliás, eu gosto muitíssimo da Maria Montessori, porque ela era antifascista, além de uma grande educadora. A Madre Valentina dizia: cuidado com o que você escreve sobre as pessoas, porque vai ficar para sempre. Cuidado com o que você diz sobre as pessoas. A minha bisavó, a Donata D'Angelo, ela dizia uma coisa, eu vou fazer aqui a cena para você ver a dureza disso. É quando chegavam e falavam para minha bisavó, Donata, sabe aquela pessoa, ela fez isso, fez aquilo outro. A Donata falava, vamos rezar um terço para ela melhorar. Aí as pessoas falavam, não fala de ninguém para Donata, porque você vai ter que rezar um terço. Então, ela cortava... O povo antigo tinha uma... Cara, que sabedoria!